Olá, pessoal, meus amigos, minhas amigas do SEVA. É um prazer estar com vocês, né, para a gente dialogar um pouco a respeito de saúde e espiritualidade. Eu agradeço muito pelo convite, espero que nesses poucos minutos de reflexão possamos ter uma percepção relacionada com saúde e espiritualidade, que eu considero esse tema um tema extremamente pertinente, presente em nossas vidas, necessário nesse momento em que nós estamos enfrentando já há quase 2 anos, né, uma pandemia que certamente será a pandemia do século, né, dificilmente teremos outras, tá? Mas eu acho que neste século não teremos outra, não. Pelo menos é assim que funcionam as coisas, mas nunca se sabe, né? Mas, assim, falar de saúde e espiritualidade é um tema cada vez mais presente. A gente pode perceber que a espiritualidade acabou hoje fazendo parte de estudos científicos, de pesquisas, por conta da necessidade de se avançar em relação a uma visão apenas mecanicista do corpo. Então, é preciso ter, para além de uma visão mecânica, de um corpo compartimentalizado, para uma ideia de, primeiro, um corpo em sua inteireza, e que nessa inteireza está inserido a nossa essência, que você pode chamar de espírito, de alma, e talvez para os acadêmicos, psique, né? A psique humana. Então, nós somos mais do que um conjunto de células e órgãos que funcionam de uma forma mais ou menos harmônica. Nós temos algo mais. E esse algo mais é que vai trazer a espiritualidade, né, a questão da espiritualidade para a questão da saúde, esse diálogo, esses estudos, então, eles vão inicialmente relacionar fé em relação a evidências científicas. Então, é muito importante a gente conhecer, porque nós vamos, às vezes, falar de saúde e espiritualidade para muitas pessoas que ficam presas a um ceticismo, e eu ouvi muito durante toda a minha vida acadêmica, porque eu sou uma pessoa que ficou muito, muito tempo na academia, né, fazendo especialização, mestrado, doutorado. Eu nem me apresentei, gente, desculpe, eu sou Isabel Guimarães, tá? Pode ser que, eu não sei como é que as pessoas vão organizar esse vídeo, porque essa é a coisa gravada, a gente fica, né, sem saber direito qual é o momento em que isso vai ser apresentado e como, mas eu sou Isabel Guimarães, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Harmonia, mas eu também sou uma servidora pública e uma acadêmica, porque sempre me envolvi com pesquisa científica, com especialização, com mestrado e com doutorado. E uma das coisas que eu mais ouvi durante todo esse meu trajeto dentro da área de saúde, meu trajeto acadêmico, minha formação na área de saúde, é sim, mas isso não tem evidência científica. Qual é a evidência científica que o passe funciona? Qual é a evidência científica que a água fluidificada funciona? E alguns pesquisadores, eles se dedicaram a fazer esse trabalho, né, esse estudo entre fé e evidências científicas. Então, tem um trabalho muito interessante de um livro, inclusive, chamado Religiosidade e Saúde, que eles trouxeram algumas coisas em relação a este entendimento da fé como elemento de extrema importância dentro do processo de saúde, dentro dessa relação saúde-doença. Então, em primeiro lugar, vamos pensar sobre saúde e espiritualidade e religiosidade. Então, espiritualidade é diferente de religiosidade. A espiritualidade
é baseada na consciência, enquanto a religião é baseada na cognição. Então, a espiritualidade ou a religiosidade, na verdade, são funções do psiquismo. Então, a religião está fundamentada na cultura, na tradição, nas crenças, nas ideias. A espiritualidade está fundamentada em elementos da nossa subjetividade. Olha que diferença. Então, religião é a tradição que você abraça, e tem diversas religiões no mundo, para além das religiões cristãs. Só as religiões cristãs têm várias, e tem muitas outras religiões não cristãs, e que são de tradições dentro da diversidade cultural dos povos, né? E a religiosidade é como você exerce a sua religião. Como é que a sua religião funciona para você? Você pode ser mais dogmático, menos dogmático, mais ortodoxo, menos ortodoxo. Mas como é que na prática, você exerce a sua religião? Isso é a sua religiosidade. A sua espiritualidade, né, é como você transcende a religião e a religiosidade. A espiritualidade, ela é benéfica tanto para a pessoa na perspectiva da saúde física, quanto na saúde mental. Então, a espiritualidade está fundamentada em elementos da subjetividade, que é como eu me percebo e como eu me sinto e como os meus diversos processos psíquicos internos eles atuam quando eu me conecto com o sagrado. Então, espiritualidade é um guarda-chuva abrangente da nossa conexão com o sagrado, com o divino, com o transpessoal. É isso que a espiritualidade vai trazer, e ela é transversal, então, a qualquer religião. Já a religiosidade é como eu exerço, então ela não é transversal. A forma como eu exerço a minha religiosidade vai depender da tradição que eu abraço. A espiritualidade é outra coisa, ela é transversal, ela permeia todas as religiões, porque é como eu me relaciono com o sagrado, com o divino. Então, as religiões são construções do ego, há interesses alheios à espiritualidade, muitas vezes. As pessoas criam aí suas regras, suas coisas que nem sempre levam o indivíduo a esse contato com o sagrado. Elas têm uma prática, né? As religiões têm uma prática, e a espiritualidade tem um objetivo, né, de nos tornar pessoas melhores, em tese, mas nem sempre o exercício ou o abraçar de uma religião, vejam bem, de uma religião, nos torna pessoas melhores. O contato com a espiritualidade nos transforma, nos modifica. Por quê? Porque nos faz entrar em contato com algo que transcende o físico, o humano, o corpo, as tradições. Então, a espiritualidade é essa capacidade que nós temos de conexão com o sagrado, com o divino. A espiritualidade, então, ela é uma busca pessoal pela compreensão das questões acerca da vida, do seu significado, da relação com o sagrado, o transcendente, tá? Ela pode ou não conduzir, originar rituais religiosos e formação de comunidades. Por quê? Porque é uma experiência individual, é uma experiência que precisa ter um significado para si. Então, buscar uma definição objetiva nos ajuda, né, a compreender. Então, espiritualidade se refere ao domínio do espírito,
ou seja, a dimensão não material, a extrafísica da existência, que pode se expressar, alguns chamam de Deus, deuses, alma, anjos, demônios, ou seja, algo invisível, intangível. Em resumo, é a essência da pessoa. Então, para muitos autores e muitos estudiosos, porque a gente aqui está falando de fé e de evidências científicas, ou seja, como é que a espiritualidade, como é que o nosso contato com o sagrado, com o divino, com a nossa essência como espíritos, impacta na nossa saúde. E alguns autores, eles vão falar que a religião é um sistema organizado de crenças, práticas e rituais com símbolos, que se destina a facilitar a proximidade com o sagrado, com o transcendente, mas não necessariamente nos conduz a isso. Você pode abraçar uma religião, praticá-la durante toda a sua vida e nunca ter contato com a espiritualidade. Por quê? Porque se você resume a sua expressão da sua religiosidade através apenas de rituais que não estejam conectados com a sua essência, é apenas um exercício institucional organizado em torno de uma ideia, mas que não conduz você ao contato com a sua essência divina. Então, como você exerce a sua religiosidade é uma pergunta que nós devemos nos fazer, tá? Então, intelectuais e cientistas importantes do século passado previram que a religiosidade desapareceria ou decresceria ao longo do século XX, né? Achando que a sociedade ia se tornar completamente laica. Entretanto, a ideia que religião e saúde sempre estiveram em conflito é senso comum, porque, na verdade, não era bem assim. Se a gente pensar no início lá do processo evolutivo humano, inclusive na Idade Média, toda doença era considerada possessão demoníaca, toda doença era considerada algo relacionado com o sobrenatural. Isso fez com que, no florescer da ciência, ela rejeitasse bastante a religião, né? Ou a religiosidade. A ciência moderna ela nega, rejeita isso por conta até de um certo processo traumático, né? Que foi a Idade Média com seu tudo sem uma explicação sobrenatural. Entretanto, a previsão dos cientistas de que nós iríamos, que a religião iria desaparecer, né, não se concretizou. Isso não aconteceu porque nós temos uma necessidade interna. A nossa dinâmica psíquica ela funciona a partir de uma necessidade que temos de contato com o sagrado, com o divino. E esse contato com o sagrado, com o divino, é que vai permitir que a saúde e a espiritualidade possam andar juntas, é que vai permitir que, como já foi constatado em muitas pesquisas, que quem abraça uma religião, em geral, algumas pesquisas apontam que essas pessoas não só têm melhoras significativas, como elas passam pelos processos de uma forma muito mais serena e equilibrada. Então, a medicina, ela sempre esteve, ao longo do processo civilizatório humano, intimamente ligada à espiritualidade. Tá? É importante a gente saber isso. Aí, se a gente trouxer depois alguns psicólogos já do positivismo, eles vão ter uma postura completamente antirreligiosa, como, por exemplo, Freud. Né? Freud achava que a religião era uma influência irracional e neurótica no psiquismo humano. Já um outro contemporâneo dele, mais jovem, 20 anos mais jovem, mas ainda contemporâneo de Freud, Carl Gustav Jung, ele tinha uma outra visão, ele não tinha uma visão negativa em relação à religião, o que ele chamou de religiosidade. Ele trazia que a religiosidade é uma função do psiquismo que seria importante trazer
esse aspecto para a saúde mental. No caso, ele era psiquiatra, então ele focou os seus estudos na relação muito mais com a saúde mental, embora tenha avançado um pouquinho em outros aspectos da psicossomática, mas, basicamente, a importância da religiosidade na saúde mental. Já na década de 80, o autor Albert Ellis, ele funda a terapia racional emotiva, tá? Ele aponta a religiosidade como um pensamento irracional, um distúrbio, imagine, a religiosidade como um distúrbio. E ele achava que deveria afastar a questão da religiosidade da saúde, que essas coisas não poderiam dialogar. Entretanto, nas últimas décadas, as pesquisas científicas que têm sido feitas com muito mais rigor, elas têm tem grandes publicações relacionadas tanto à medicina quanto à psicologia, envolvendo investigações, tá, em relação à religião e saúde, em comunidades hospitalizadas ou não hospitalizadas. Então, há uma tendência de reaproximação entre religião e saúde, só que não mais daquela forma medieval, né? Mas através mesmo de estudos, de investigações científicas a respeito de qual é a influência mesmo, que papel tem a religiosidade na saúde das pessoas. Como é que isso vai influenciá-las? Então, já alguns estudos já revelam que crenças religiosas influenciam no modo como pessoas lidam com as situações de estresse, de sofrimento e outros problemas. Então, a religiosidade pode proporcionar à pessoa maior aceitação, firmeza, adaptação a situações difíceis, gerando paz, autoconfiança, perdão, uma imagem positiva de si mesmo. Então, agora, a gente não pode esquecer que certas crenças religiosas podem também ser prejudiciais, que podem gerar culpa, dúvida, ansiedade, né? Algumas até são contrárias a determinados tipos de procedimentos médicos, acham que não pode, que não deve. Então, nós precisamos trazer para o casamento racional entre saúde e espiritualidade. Nós, como espíritas, precisamos acreditar na ciência. Precisamos ter a ciência como aliada, como um alicerce da nossa fé. Então, hoje, com o advento da pandemia, isso ficou muito evidenciado, né? Existem os negacionistas da própria pandemia, embora já tenham morrido mais de 600 mil pessoas só no Brasil, no mundo foram milhões. Os cientistas estão afirmando uma coisa e os negacionistas estão afirmando outra, porque vejam bem, é muito importante isso. O fato de uma pessoa ter estudado a área de saúde, seja medicina, enfermagem, odontologia, veterinária, qualquer área de saúde, não significa que a pessoa seja um cientista. A ciência é que dá, inclusive, respaldo para o conhecimento e o exercício profissional dessas profissões. Então, quando um médico se forma médico, ele não se forma um cientista, ele se forma em medicina. E mais, aquilo que ele aprendeu durante os anos de faculdade foram descobertas de cientistas. E ele acredita quando se fala da definição de vírus, de bactérias, quando se aprende técnicas cirúrgicas, quando se usa medicamentos, isso tudo foram cientistas que podem ou não ser médicos, porque qualquer profissional, seja ele da área de saúde ou não, pode se tornar um cientista, quando se debruça para fazer pesquisas. Existe todo um rigor de métodos já escritos e testados para que, ao final, os resultados sejam submetidos aos seus pares, ou seja, a outros cientistas que vão estudar, que vão ler. Não é assim, a pessoa faz uma pesquisa e manda para uma revista e é publicado e está certo, não. Outros vão avaliar aquele trabalho, por isso que tem tanta importância a gente saber se está científico, quando alguém diz assim, isso está ou não cientificamente comprovado, significa que a pessoa passou por todo um processo com um orientador, que colheu dados, que levou às vezes 1 ano, 2, às vezes 10, tem pesquisa que levam décadas para sair o resultado,
e submeteu, depois de tudo finalizado, enviou para uma revista de confiança, existem várias no mundo, e quando chega lá também não é logo publicado, não. Isso é encaminhado para pessoas que são especialistas na área, ou seja, outros cientistas que pesquisam aquilo ali, e esses outros vão estudar rigorosamente os dados, os resultados, e aí vão dizer se aprovam para publicação ou não. Em geral, dificilmente vai direto para a publicação. Eles retornam para o autor, para que o autor faça essa ou aquela correção, ou com dúvidas e perguntas para que o autor possa responder. E só então, depois de toda essa trabalheira, pode ter certeza que dá muito trabalho, é que o material é publicado e pode-se dizer que foi cientificamente comprovado. Então, nós não podemos, como espíritas, quando Kardec diz que nós precisamos estar de mãos dadas com a ciência, e que se a ciência provar algo, a gente precisa confiar na ciência e negar o que estava dito anteriormente, nós não podemos nos posicionar como pessoas negacionistas, né? Sobre as doenças, sobre a pandemia, sobre a vacina, porque essa vacina, a gente toma vacina há tantos anos, há tanto tempo, graças às vacinas que também foram descobertas científicas, as crianças deixaram de morrer de sarampo, de difteria, de coqueluche, principalmente sarampo, que matava muitas crianças. Graças à vacina, nós controlamos a varíola, nós controlamos a poliomielite, que quando não matava, deixava com deficiências físicas tantas e tantas crianças. Meningite, enfim, são muitas as doenças tuberculose, meu Deus, tuberculose era uma doença que amedrontava, e hoje, não só as descobertas científicas proporcionaram a vacina para que você não adoeça, como também o desenvolvimento de poderosos antibióticos faz com que, mesmo que você tenha doença, dificilmente você vai desencarnar por causa dela. Tudo isso são descobertas científicas, e nós não podemos, então, agora, dar as costas a tudo isso para acreditar na pessoa que mandou o áudio no WhatsApp, que gravou um vídeo no YouTube, ainda que essa pessoa seja um médico, seja uma médica, porque, como eu disse para vocês, médicos e médicas não são cientistas. Além do mais, alguns estão extrapolando, né? Alguns não são da área, são oncologistas, são ortopedistas e não são infectologistas, ou mesmo que o sejam, não são acadêmicos, não são estudiosos, não produziram, estão fazendo relatos a partir da sua experiência pessoal. E a ciência não funciona assim. A ciência não funciona a partir da sua interpretação, da sua experiência pessoal. Porque você pode conhecer 10 pessoas que tomaram tal remédio e ficaram boas, não tiveram nada, mas essas 10 pessoas significam nada do ponto de vista da avaliação acadêmica, porque são as 10 que você conhece. Aí eu posso apresentar para você 100 que eu conheço e que não tomaram e que também ficaram, que tomaram água com açúcar e também ficaram bons. Então, a água com açúcar é que resolve? Né? Então, vejam, a gente precisa usar a nossa capacidade racional para a gente não cair em falácias, em explicações simplistas para questões que são complexas. Então, é isso. Então, a saúde e a espiritualidade, elas podem caminhar e devem caminhar juntas, mas nós precisamos também termos o discernimento para não voltarmos e retroagirmos à Idade Média, quando tudo e qualquer coisa era possessão demoníaca, era bruxaria, enfim, todas essas coisas que a gente olha para a Idade Média e diz, Ave Maria, que absurdo, mas será que nós também não estamos nos comportando guardadas as devidas proporções de maneira igual, né, descrentes de uma ciência que nos trouxe conforto, que nos trouxe prolongamento de vida, que nos trouxe tantas técnicas, tantas coisas que nos ajudam na nossa saúde, mas também o nosso conforto. Né? Nós estamos aqui gravando, a pandemia veio e nós conseguimos manter nossas atividades graças ao desenvolvimento de pesquisas que desembocaram nas tecnologias. Não se iludam. A televisão, os celulares, todos os equipamentos eletrodomésticos, todas as estruturas de construção, enfim, os carros, tudo que você utiliza na sua vida, né,
foram fruto de pesquisas científicas. Quem descobriu? Quem inventou? Como foi que isso chegou? Chega porque pessoas vão estudando, uns erram, outros acertam, avança, retroage, até que se faz a descoberta. Porque o grande edifício do conhecimento, ele é construído andar a andar. Então, todos os andares, até mesmo aqueles andares na qual houve um equívoco, ou seja, as pessoas acreditavam que uma coisa era de uma maneira e quando se estuda mais, vê que se estava errado, mas só se pode chegar ao erro ou ao acerto porque houve um caminho que foi errado. Então, até quando não dá certo, até quando uma tese ela é derrubada, quando uma hipótese se revela falsa, ela contribui para que o grande edifício do conhecimento seja construído. Então, nós precisamos entender saúde e espiritualidade numa perspectiva, sim, do transpessoal, do vínculo consagrado, mas sem menosprezarmos a ciência, porque a ciência também é divina. A nossa capacidade de entendimento, as descobertas que nós, seres humanos, fizemos, também é sagrado, também é divino, porque tudo ocorre com a permissão divina. Então, a ciência também é divina e é sagrada, e nós não podemos menosprezá-la por conta da nossa ignorância em como as coisas funcionam. Né? A ciência ela funciona dessa maneira, cheia de rigor, cheia de pares que estudam o seu trabalho. Então, não é assim, porque você acha uma coisa, você vai lá, grava um vídeo, só porque aquilo parece lógico ou razoável. Nem tudo que parece lógico ou razoável é verdade. Tá? Às vezes a gente se equivoca muito. Então, existem evidências científicas hoje que relacionam fé e saúde. Por exemplo, em relação à depressão, a maioria dos estudos tem apontado que o nível de envolvimento religioso está inversamente associado ao nível de sintomas depressivos. Então, abraçar uma religião é um fator de proteção em relação à depressão. Não quer dizer que todas as pessoas que abraçam religião não vão ter depressão, tá? Mas que aquelas que têm, que abraçam, elas sofrem menos de depressão e têm menos sintomas quando adoecem. Abuso de substâncias, sejam drogas lícitas ou ilícitas, mais de 80% dos 120 estudos publicados até o ano 2000, relacionando religiosidade, uso e abuso de álcool e outras drogas, apresentam uma correlação inversa, ou seja, também é um fator de proteção em relação ao uso de substâncias, ao uso abusivo de substâncias, também o fato da pessoa abraçar uma religião. Né? E tem um estudo brasileiro, que é muito importante vocês conhecerem, que foi feito em Campinas, que indicou que fatores religiosos estão fortemente associados ao menor uso de drogas durante o mês anterior à entrevista. Tá? Ou seja, a falta de afiliação religiosa estava associada ao maior abuso de cocaína e de medicamentos. Isso é uma coisa importante, um ponto importante para a gente entender. Religião e espiritualidade, desculpem, saúde e espiritualidade andam de mãos dadas. Então, o fato de você ter uma religião que proporciona que você possa exercer a sua espiritualidade, que você possa entrar em contato com a sua espiritualidade, vai ajudar e ser fator de proteção em relação a doenças e também em relação a abuso de álcool e drogas. Essa é uma correlação que a ciência já comprova, já relaciona. O fato de você ter uma fé, um credo, faz com que as pessoas utilizem menos. Ah, Bel, isso quer dizer que todo mundo que tem uma religião não vai se envolver? Não, não é isso. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ir pelas estatísticas da maioria. Ora, se você tem 100 pessoas e 80 delas têm uma religião e não utilizam, né, álcool, drogas e tal, e 20% sim, significa, isso é um indício significativo de que ter uma religião pode ser um fator de proteção. Não significa que 100% das pessoas que abraçam religião não se envolverão. Algumas podem sim, entretanto, a grande maioria. É assim que funciona a pesquisa acadêmica. Em relação ao suicídio,
também, diversos estudos apontam a religião como um importante fator protetor contra pensamentos e comportamentos suicidas. Então, é um fator de proteção contra o suicídio. Doenças físicas, né? Doenças graves estão frequentemente relacionadas a comportamentos e estilos de vida. A religiosidade desestimula determinados hábitos que são nocivos, como o consumo como o tabagismo, como o uso excessivo de álcool, né, comportamentos sexuais de risco, tudo isso vai ajudar. Então, o fato de você abraçar e ter uma religião pode lhe ajudar na sua qualidade de vida. Sempre lembrando, gente, do início do nosso bate-papo. Religião não é espiritualidade. A sua religião pode ou não ser benéfica para você em relação à conquista da sua espiritualidade. Espiritualidade é contato com o divino, com o sagrado, com o transpessoal. Você pode ter isso exercendo ou não uma religião. Mas quando você tem uma religião, por que quando você tem uma religião isso se torna mais factível? Por quê? Porque você vai estar com outras pessoas, você vai estar envolvido naquele clima, vai se formar toda uma egrégora. A religião pode lhe dar construções teóricas, pode lhe proporcionar determinadas práticas que vão lhe auxiliar nesse processo. Mas, necessariamente, você pode não ter religião, mas ter espiritualidade, tá? Você pode, sim, não ter religião e entrar em contato com a sua espiritualidade. Uma outra coisa importante é a relação da pandemia com a religião. Eu fiz questão de trazer isso para vocês, né? Tinha ali a parte de meio ambiente também, mas eu não vou poder falar de meio ambiente, porque falar de meio ambiente iria estender muito o nosso tempo, porque esse material que eu estou apresentando para vocês aqui é um material que eu utilizei para fazer um seminário, então, um seminário longo, que nós não temos esse tempo disponível para que você para falar sobre tudo que relaciona. Então, eu faço questão de pontuar que saúde e espiritualidade é um tema amplo, um tema complexo, e que aqui a gente está fazendo um recorte, mas tem muito o que ser estudado, e já tem muita coisa produzida nessa área que vale a pena a gente se debruçar na compreensão. Então, eu queria falar de pandemia e religião, porque eu acho que isso ficou muito evidente, né? Não só porque a religião serviu de alicerce para muitas pessoas, serviu de alicerce no sentido de tranquilizar, de acalmar, de trazer um ponto de equilíbrio, um eixo de equilíbrio para as pessoas, que muitas ficaram muito desesperadas, em especial no início das coisas, que estava todo mundo muito assustado, assim como também trouxe apoio e consolo a tantas e tantas pessoas que perderam seus entes queridos durante esse processo. Tá? Então, a gente precisa entender e resgatar essa aliança entre ciência e religião, trazendo o quanto isso é importante, né? O quanto as religiões foram alicerce de organização política e social de vários povos desde o início do processo civilizatório humano. Então, a religião está presente em todas as partes do mundo. Os seres humanos, por desconhecerem as causas das doenças lá no passado, eles atribuíam ao poder dos céus, dos deuses e tal. E até os dias atuais, quando a doença chega, a busca de cura através de uma prática religiosa se estabelece. A gente busca o profissional de saúde, a gente vai lá, faz os nossos tratamentos, cirurgia, remédio, tudo que pode ser feito, fazemos. Mas a gente também se apega. Muitas pessoas despertam para a religiosidade a partir de uma doença, seja sua, seja de um ente querido. As pessoas, além de seguirem, que devem, né, como eu já disse, a ciência também é sagrada, não, além de buscar todos os instrumentos, as ferramentas e as possibilidades para a cura sua ou do seu ente querido, também a prática religiosa ela pode ter um papel muito importante de consolo,
de equilíbrio, e você está equilibrado, você manter a sua fé, você estar serena diante dos desafios de uma doença, faz com que o seu sistema imunológico responda melhor, faz com que o seu corpo físico responda melhor. E isso vai, com certeza, ser um ponto importante na recuperação. Não é que vamos achar que só a religião, ou como tem gente que vai para os trabalhos de cura dentro dos centros espíritas, sejam curas cirúrgicas, sejam curas por imposição de mãos, aberto passe, água fluidificada, todos esses elementos são importantes para serem utilizados em paralelo com todos os tratamentos que a ciência pode nos oferecer, e isso vai trazer uma tranquilidade, isso pode trazer paz, isso pode trazer equilíbrio, e também é comprovado que a paz, que o equilíbrio interior, que a serenidade faz com que o nosso corpo reaja muito melhor ao tratamento recebido e que ele combata de uma forma muito mais eficaz as doenças. Daí, mais uma importância da religião, né? Como as pessoas lidaram com a questão da espiritualidade durante a pandemia. E as instituições religiosas, durante essa pandemia, elas tiveram desafios muito grandes, foram grandes desafios. Primeiro, tiveram certezas, as pessoas tiveram suas certezas abaladas pela pandemia de Covid em relação à existência humana. Poxa, o que é isso? Né? As pessoas pensaram, o mundo está se acabando, o que é que vai acontecer? Então, houve muita apreensão e muito medo, e a necessidade de dar conta disso. Todo mundo que sabe como os centros espíritas se movimentaram, como as equipes, os trabalhadores, as pessoas, e os próprios espíritos se movimentaram na busca de acalmar, de dar respostas, tá, gente? Não aquelas respostas esdrúxulas que eu vi muito, de que, porque só as pessoas ruins, porque essa é uma crença muito medieval, tá? Que as pessoas que espiritualmente pouco elevadas é que iriam adoecer. Isso, além de ser uma crueldade, né, para com as pessoas que perderam seus entes queridos. Além de perder o ente querido, ainda tem que ouvir uma coisa, um absurdo desse, tá? De achar que se fosse isso, tinha um bocado de gente aí que eu conheço que era para ter ido, se fosse por falha de caráter, se fosse porque a pessoa é pouco evoluída, muitas pessoas boas, pessoas muito maravilhosas partiram, porque a doença ela foi varrendo, e existe uma lição individual, existe uma lição coletiva quando a gente passa por esse tipo de experiência. Mas as pessoas tiveram suas certezas abaladas e as religiões precisaram se organizar para frear uma histeria coletiva, para frear a desorganização que poderia ter surgido a partir daí. Tá? Tiveram que enfrentar a dependência da presença de pessoas para seus rituais, suas cerimônias e a sua própria sustentabilidade financeira, né? Porque uma casa espírita, ela vive de doações, e isso podemos aplicar a qualquer religião, mas a gente está aqui falando do espiritismo, então tiveram que se reinventar, porque os seminários, a venda dos livros, os bazar, a cantina, enfim, tudo que movimenta financeiramente para que o centro possa existir, possa pagar as coisas que precisam pagar, possa pagar energia, porque às vezes as pessoas vão para casas espíritas e parece que não pensam que por trás daquela estrutura ali confortável, muitas vezes, que você recebe, com ar-condicionado, com a iluminação devida, né, que aquilo ali sei lá, é mágica. Não é mágica, não, né? Tá? As pessoas têm que trabalhar para dar sustentação. Valorize e ajude sempre que você puder, claro, né? Que as portas não serão fechadas em relação a quem não pode, mas quem puder, ajude, porque é necessário, né, a presença das pessoas. Então, tiveram que enfrentar essa ausência, além do ponto de vista material, essa própria ausência. Como é que eu vou realizar meus rituais? Como é que eu vou realizar minhas cerimônias? Como é que eu vou fazer a palestra se as pessoas não estão aqui para ouvir? Então, conciliar isolamento social com crenças tão arraigadas como é o caso do sepultamento dos entes queridos. Isso foi outra coisa que a religião
as religiões precisaram também enfrentar, né? Como foi esse sepultamento isolado, solitário, porque o ritual do velório é um ritual importante, é um ritual de cura mesmo, porque as pessoas vão lá, as pessoas homenageiam, as pessoas choram, as pessoas falam a respeito daquele que se foi. Então, todo o fechamento de ciclo ocorre ali, no momento do velório e sepultamento, e as pessoas ficaram impedidas de fazer esse ritual, e tiveram que lidar com essa ausência de uma forma muito mais dura, por conta da ausência do ritual, né, da falta de possibilidade de fazer o seu ritual. Confronto entre a ciência e as autoridades, que eu já falei, não vou repetir, a autoridade de saúde pública. Então, a ciência fecha tudo, as autoridades públicas abrem, como é que faz, como é que não faz, enfim, houve um momento de grande confronto, ou a indicação de medicamentos ineficazes, sem nenhum conhecimento científico. Agora vocês já sabem como é que a ciência funciona, então quando a gente diz que não tem comprovação científica, porque não passou por todo esse processo que eu falei com vocês, né, de pesquisa e de mandar para os pares e de realmente testar, ter gente para testar, colher os resultados, comparar com o resultado de outros lugares, para então, enfim, chegar à conclusão se aquilo serve, se aquilo não serve. Não pode ser porque, na minha família todo mundo tomou e não teve nada. Sim, e na outra família também tomou e todo mundo morreu. E aí? Onde está o certo, onde está o errado? A ciência entra exatamente para isso. Vamos comparar, vamos ver o que houve, vamos ver o que é, para realmente separar aqueles fatores de confundimento e extrair a informação a partir de métodos rigorosos de pesquisa. A pandemia evidenciou também os mercadores da fé e os falsos profetas, né? Porque o que teve aí de gente se aproveitando desse momento para até feijão para curar Covid, eu vi ser anunciado aí nas redes sociais e na rede de TV, e os falsos profetas, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, um monte falou que isso, teve um que disse que ia até um que disse que ia ressuscitar, né? Mas morreu de Covid e não ressuscitou, e o povo ainda ficou esperando 3 dias lá para ver se o pastor ia ressuscitar, e ele já foi, né? Passou para a espiritualidade. Eu espero que o espírito dele agora esteja compreendendo como são as coisas. Então, as religiões precisaram se organizar para responder às questões da comunidade, né? Lidar com a dor, a morte, o medo, o luto, tudo bastante difícil, bastante desafiador. Então, a pandemia trouxe a necessidade de uma profunda reflexão sobre a vida, a fé e toda a estrutura socioeconômica na qual as instituições religiosas estão também inseridas. Precisou de reorganização de práticas e rituais utilizando redes sociais, a nós aqui, né? Necessidade de trazer consolo, alento e respostas, mitigação do medo, do sofrimento, das angústias. Então, para além dessas questões de ordem espiritual, que reflexões as religiões podem fazer acerca dos problemas sociais que a pandemia descortinou, né? Que tipo de sociedade pós-pandemia poderemos ou queremos ter? Como é que as religiões podem contribuir para uma nova ordem, né? Para uma nova forma da gente estar percebendo as coisas. E, por fim, eu gostaria de trazer a questão do evangelho e da cura, já que nós estamos falando de saúde e espiritualidade, né? Todo o reino, saúde e espiritualidade estão presentes em todo o processo do ministério de Jesus. Então, Jesus, além de trazer ensinamentos que serviam para a alma, para a essência, ele também fazia curas físicas, né? E eu fico me perguntando, será que todas as pessoas alcançaram essa cura física? Será que existiram pessoas que não conseguiram absorver e entrar nessa energia, nessa sintonia? Mas ele trouxe algumas dicas para que nós possamos manter a nossa saúde. Uma delas foi: todo reino dividido contra si mesmo ficará devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Então, nós precisamos entender que a saúde ela está vinculada à nossa inteireza. Tudo que é inteiro é belo, é saudável, é sagrado. E quando nós ficamos divididos, seja contra nós mesmos, quando nós dividimos a sociedade em nós contra eles, olha o que acontece. Olha a nossa volta, não é?
quantas cisões, quantos conflitos, quantas famílias, quantas amizades destruídas por conta da divisão, e olha como está o nosso país, né? Olha como a fome voltou, olha como as coisas estão terríveis, olha quantas coisas perversas acontecendo, porque estamos cindidos, divididos. Então, tanto essa cisão interna que existe, que precisa ser conciliada para que nós possamos ter saúde, quanto o reflexo disso, que é a cisão externa, que também reflete na nossa saúde. Ele também diz que o reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Ninguém poderá afirmá-lo, ele aqui, ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, vamos desatar os nós para despertar o reino de Deus em nosso mundo interior. Não busque Deus lá fora, mas busque um Deus aqui dentro. À medida em que você vai construindo o seu reino interior, e o que é construir o reino interior? É uma busca de conexão profunda com você mesmo, porque nessa busca de conexão profunda com a sua essência, você cria um portal de conexão com o divino, com o sagrado. Quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque a água que lhe der tornar-se-á nele uma nascente de água a jorrar para a vida eterna. A água que purifica e limpa o corpo, mas também a água das lágrimas, que purifica e limpa o corpo inteiro, né? A fonte do ser é Deus. Quem bebe dessa fonte jamais sentirá sede outra vez. Então, muitas vezes, as lágrimas que nós derramamos são lágrimas que lavam, que limpam o nosso corpo, a nossa alma, a nossa essência, porque quando a gente entende as razões das coisas, quando a gente entende o objetivo e o significado dos acontecimentos, nós choramos, mas são lágrimas de limpeza, são lágrimas que vão nos conduzir a um entendimento maior, ampliação de consciência. Então, nós precisamos estar profundamente conectados a este sagrado, ou seja, precisamos exercer constantemente a nossa espiritualidade para que essa espiritualidade possa fazer com que nós encontremos o caminho da cura. E a cura não é necessariamente estar sem nenhuma doença. A cura é a compreensão. A cura é a saída da ignorância e a entrada no mundo de esclarecimento em relação ao sentido e ao significado dos acontecimentos para a nossa evolução espiritual. Então, saúde e espiritualidade andam juntas e nós precisamos compreender isso para que possamos encontrar um caminho da nossa inteireza, o caminho da nossa integridade. Então, porque não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa, prefiro a misericórdia ao sacrifício. Jesus, ele transformava as pessoas em seres capazes de perdoar. Perdoar é parar de se identificar com as consequências negativas dos nossos atos e dos atos dos outros, e seguir em marcha na direção da vida e de suas infinitas possibilidades. Então, ele falava que nós precisamos perdoar, ou seja, eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. Então, se você quer ter saúde, se você quer exercitar a sua espiritualidade, é preciso que você compreenda, né, que nós não estamos aqui para enfrentarmos sofrimentos, porque Jesus disse que prefere a misericórdia ao sacrifício. Então, sejamos misericordiosos, seja com os outros, seja conosco mesmo, e que possamos entender a importância dessa conexão com o divino, com o sagrado, para que possamos manter a nossa saúde, mas não a saúde numa perspectiva apenas física, mas a saúde como espíritos imortais que somos, e a saúde é a compreensão dos mecanismos da vida, do significado e do sentido dos acontecimentos na vida. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigada por vocês terem me ouvido e me acompanhado. Eu espero que tenha trazido alguns elementos de reflexão nesses minutos em que nós dialogamos a respeito desse tema tão importante. Peço que vocês sigam
ouvindo outras pessoas e lendo outras coisas, e principalmente praticando a sua espiritualidade. Onde você estiver, de qualquer forma, seja passando por um momento maravilhoso, seja passando por um momento de grande sofrimento, respire e entre em contato com a espiritualidade. A espiritualidade é conexão com o sagrado, com o divino. E isso nós podemos alcançar, independente dos acontecimentos à nossa volta. Muita paz, um grande beijo e até a próxima.